Fala galera, beleza, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Vitinho de volta. No vídeo anterior, a gente resolveu algumas questões aí de análise combinatória usando os princípios aí fundamental da contagem. Foi o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, beleza? Então, bora para a parte 2? Vamos resolver mais exercícios? Então, vem aqui na tela comigo. Olha lá, a gente fez alguns exemplos, né, aqui no slide anterior, certo? Vamos dar continuidade aqui nos outros exercícios, tá? Qualquer dúvida, dá uma olhadinha na aula anterior, pesquisa lá, procura, que a gente fez várias questõezinhas aí, né? Trabalhando a ideia teórica, tá? Nessa aqui a gente vai dar continuidade fazendo mais exercícios. Show de bola, show de bola, show de bola? Então vamos lá? Então a gente fez essa primeira, segunda, bora para essa daqui. Então temos o seguinte, ó. Uma prova, ela é composta ali de quantas questões? 8, né? 8 questões do tipo certo ou errado. Quantas são as sequências possíveis na resolução dessa prova? Então veja bem, pessoal, olha só. Nós temos ali, ó, questão 3. Nós temos aqui, ó, 8 questões. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada tracinho desse é uma etapa. Lembra que eu te falei disso no vídeo anterior? Coloca e identifica todas as etapas. As minhas etapas é escolher aí 8 questões, né? Então, a gente vai responder 8 questões. Então, veja bem. Na primeira questão, quantas possibilidades eu tenho para respondê-la? Considerando que a gente não vai deixar em branco, tá? A gente vai responder em certo ou errado. Então, veja. Eu tenho o quê? 2 possibilidades. Eu vou responder certo ou errado. Para a segunda questão, 2 possibilidades, certo ou errado. Para a terceira, para a quarta, para a quinta. Ou seja, eu vou ter sempre 2 possibilidades de escolha para cada questão. Até a última, até a oitava, né? A oitava questão aqui, ó. Eu vou ter 2 possibilidades de escolha. Ou seja, para cada exercício, eu tenho 2 possibilidades. Então, primeira questão, e segunda, e terceira, e quarta, e quinta, né? Ao todo, então, eu vou ficar com 2 a oitava. 2 a oitava vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Dá 256. Então, vou ter 256 possibilidades. Essa foi a letra A. Na B, ele pergunta assim, ó. Em quantas dessas sequências a resposta da primeira questão é correta? Então, vamos se situar aqui. Veja bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui as minhas 8 questões. Ele falou que a primeira questão ela foi assinalada como correta. Ou seja, só teve uma possibilidade, porque ela foi marcada como correta. Beleza? Só tem uma possibilidade. Marcaram C nela. Então, só tem uma possibilidade. Agora, e para as outras? E para as demais questões? Para a segunda, para a terceira, para a quarta, né? Até chegar lá na oitava questão, nós vamos ter o quê? 2, até chegar na última, 2. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1. Então, eu vou ter 2 a sétima, que seria 128 maneiras de resolver essa prova. Então, tem 128 maneiras de resolver essa prova, marcando certo na primeira, tem que ser certo, e para o restante, eu posso ter certo ou errado, certo ou errado, certo ou errado. Aí a gente tem que escolher. Beleza? Tamo junto? Tamo junto, tamo junto? Agora vamos ver a letra C. A letra C diz o seguinte, olha só. Em quantas dessas sequências, pelo menos uma das respostas é assinalada como certa? Tudo bem? Olha só, uma coisa é na letra B ele afirmar que a primeira é certa. Uma coisa é ele afirmar isso, ó, a primeira questão ela é correta. Certo? Ela é correta. Então eu só vou ter uma possibilidade. Beleza? Outra coisa é ele tá querendo da gente todas as formas de eu marcar essa prova onde eu tenha pelo menos uma resposta correta. Essa resposta correta pode ser a terceira questão, pode ser a quarta, pode ser a quinta, não importa. Tem que ter pelo menos uma correta. Então, veja.
Como é que a gente pode fazer esse exercício? O total de maneiras de marcar essa prova, a gente fez na letra A, que é 256 maneiras de marcar essa prova. Certo? Dessas 256 maneiras, tem só uma na qual eu não vou ter pelo menos um item correto, pelo menos uma questão correta, que é a possibilidade de eu chegar nessa prova e marcar tudo errado. Vamos supor que eu cheguei nessa prova e eu marquei tudo errado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 não, são 8, né? 8. Pronto. Marquei nessa prova tudo errado. Se eu marquei tudo errado, olha para o seguinte. Marquei tudo errado. Tem pelo menos alguma certa ali? Não tem. Então veja, de todas as 256 maneiras, se eu subtrair uma maneira, que é essa daqui, ó, em que a gente marca tudo errado, vai sobrar para mim 255 possibilidades. Nessas 255 possibilidades que sobrou, eu vou ter pelo menos um item certo. Tá? Eu vou ter pelo menos um item certo. Pode ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Ah, Vitinho, esse aí que tu marcou aí tem 3 corretos. Sim, se tem 3 corretos, tem pelo menos um? Tem. Se eu tenho 5 dedos na minha mão, eu tenho pelo menos 3? Tenho. Não é assim? Então, veja, é isso que está acontecendo. De todas as maneiras possíveis, a única que eu não tenha pelo menos um item correto é a pessoa chegar e marcar tudo errado nessa prova. Então, eu subtraio essa possibilidade. Então, das 256, tiro uma possibilidade, que é eu marcar tudo errado. O que sobra, 255 possibilidades de ter pelo menos um item correto. Beleza? É isso aí que está acontecendo. Show de bola, show de bola, show de bola. Questãozinha de algarismos aqui. A gente fez uma questão como essa na aula passada. Vamos fazer com esses algarismos que ele colocou aqui pra gente, tá? Então, questão 4 diz o seguinte. Vem comigo. Vamos lá. Desbloqueando aí a tela. Apareceu. Já tá aparecendo para vocês, né? Eu não separei o slide, não. Então, vamos lá. Considerando esses algarismos que aparecem aí pra gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele fala assim, ó. Quantos números de 4 algarismos podemos formar? Então, vamos lá. O nosso número ele tem 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Como a gente vai utilizar esses aqui, somente esses, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos aqui ao todo, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 8 números, né? 8 números. Que vai do 1 ao 8. Beleza. Então vamos lá. Quantos números de 4 algarismos podemos formar? Cara, ele não falou se era distinto, se era diferente ou algo assim. Então nós temos 8 possibilidades para cada um. 8, 8, 8, 8. Então para cada número, né? Número de 4 algarismos, né? Certo? Então nós temos aqui, ó, a unidade, dezena, centena e a unidade de milhar. Tudo bem? Então, quantos números ao todo a gente consegue formar com esses que a gente colocou aí? Não falou nada de ser distintos, então suave. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. 8 4 vezes, tá? 2 a quarta é a mesma coisa. 8 é 2 ao cubo. É a mesma coisa que 2 elevado a quanto, gente? A 12, né? 2 elevado a 12. Que vai dar 4.096. 4.096. Beleza? Então, se você multiplicar 8 vezes 8 vezes 8, 8 4 vezes, né? É a mesma coisa que 2 12 vezes, tá? Mas é só fazer a continha, tá? Então, vai dar 4.096. Beleza. Na B, o que nós temos ali? Na B, ele fala o seguinte. Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? Olha só. 4 números, né? Quantos números, né? De 4 algarismos
pares podemos formar? Quantos números pares? Então vamos lá. Para ser par, você tem que ter cuidado. Ó, 1, 2, 3, 4. Olha para as minhas etapas. Ó. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Gente, para esse número ser par, ele tem que terminar aqui, ó, com esses algarismos que a gente tem. Ele tem que terminar com 2, que está ali, 4, 6 ou 8. Concorda comigo? Então, ó, para esse número ser par, as unidades aqui, eu só vou ter 4 possibilidades de escolha. Que seria ele terminar em 2, 4, 6 ou 8. Certo? Eu tenho 4 possibilidades de escolha. Beleza. Vamos supor que ele falou de ser pares distintos? Não. Só falou ser par. Então, ótimo. Ótimo. Beleza. Agora, para a dezena, eu tenho 8 números para me escolher. Ótimo. Para a centena, 8 números também. Tá ali. A gente escolhe um desses 8. E para a unidade de milhar, 8 também. A gente escolhe um desses 8 aí. Beleza? Então, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 4. 8 possibilidades, 8 possibilidades, 8 possibilidades, vezes 4 possibilidades, vamos ter ao todo 2.000, eu já fiz essa continha, 2.048 formas disso acontecer. Beleza? Onde ele colocou a restrição? Ser par. Ser par, a gente tem que mexer lá na etapa das unidades. Só pode terminar em 2, 4, 6 ou 8. Beleza? Agora olha a letra C, velho. A C é muito boa. Olha só. A C. Ímpares de 4 algarismos distintos. Então, veja. Ele quer que a gente forme números ímpares. A gente só pode usar os ímpares. Beleza? Quanto os números ímpares de 4 algarismos distintos. Agora, ele foi bem específico. Tá? Ele quer ímpares distintos. Bom, para ser ímpar, a casinha aqui da unidade, igual a gente fez aqui, ó, para os pares. Para ser ímpar, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho o 1, o 3, o 5 e o 7. Então, dentre os meus números aqui, eu vou ter o 1, 3, 5 e o 7. Então, veja, eu tenho 4 possibilidades. Certinho? Como ele diz que tem que ser ímpar distintos, vamos ver. Vamos supor que você tenha escolhido o número 1. Beleza? Então, terminou em 1. O 1, aqui dentre esses 8 números, não pode ser escolhido mais. Não pode. Então, veja. Para a casa da dezena, eu posso escolher qualquer um desses números que está aqui, menos o 1, porque ele já foi escolhido. Beleza? Então, eu vou ter 7 possibilidades de escolha para a casa das dezenas. Sei lá, vamos supor que você tenha escolhido o 2. Vamos escrever aqui, ó. O 1 para a dezena o 2. Então, não podemos escolher o 2 novamente. Sobraram para mim 6 números para a centena. 6 possibilidades para a centena. Vamos supor que você tenha escolhido o número 7. E para a casa da unidade de milhar, sobraram 5 possibilidades de escolha. Está ali, ó, o 2, o 4, o 5, o 6 e o 8. Vamos supor que a gente tenha escolhido o 4. Pronto. Veja, olha para essa senha aqui, ou para esse número. Né? Para esse número, ele tem 4 algarismos, tá vendo? O número é 4.721, certo? 4.721, que é ímpar, porque termina em 1. Então, a quantidade de números com 4 algarismos ímpares e distintos tá aí, pessoal. Beleza? Ao todo, então, 840, né? 5 vezes 6 dá 30, 30 vezes 7 dá 210, 210 vezes 4, 840 possibilidades. Beleza? Então, assim, bem tranquilo, tá? Vamos ver a D. Quantos números de 4 algarismos distintos e divisíveis por 5? E divisíveis por 5. Ó, para que o número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Bom, não tem 0 ali, né?
Então, obrigatoriamente, olha aqui, ó, dentre esses algarismos aqui que a gente tem, então, ó, ele quer um número que seja divisível por 5. Então, obrigatoriamente, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Para o número ser divisível por 5, ele obrigatoriamente tem que terminar em quê? Tem que terminar em 5. Então, eu só vou ter uma possibilidade de escolha. Terminar em 5. Terminar em 5. Então, eu só posso escolher o número 5 ali. Como ele quer distintos e divisíveis por 5, então não posso escolher os 5 mais. Não posso. Quantos números sobraram para a dezena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números, 7 possibilidades de escolha para a casa das dezenas. Sei lá, vamos supor que a gente escolheu o número 2. Não podemos escolher o 2 mais. Para a casa da centena, 6 possibilidades de escolha. Vamos supor que a gente tenha escolhido 8. Beleza? Agora, para a casa da unidade de milhar, sobrou 1, 2, 3, 4, 5 números disponíveis. Vamos supor que a gente tenha escolhido o 3. Então, veja. Esse número aí que a gente formou, ó 5, 2, 8, 3. Olha para esse número. 3.825. 3.825 é um número com 4 algarismos. Todos eles são distintos, diferentes, não tem repetição. E esse número ele é divisível por 5. Porque dá para dividir por 5, né? Tem que terminar em 5. Isso é um número, 3.825 é um número em um total de quantos? Com essas características, em um total de 7 vezes 5, 35, 35 vezes 6, 210. Certo? 210 possibilidades. Então tá aí. Beleza? E a última que ele pergunta, em relação ao total do item A, qual é a porcentagem correspondente aos números formados por algarismos distintos? Formados por algarismos distintos. Então é o seguinte, ó, no item A, teve repetição. Pode ver, 8, 8, 8, 8, 8. Certo? De boa. No item E, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Ele quer que seja distinto, beleza? O que vai acontecer aqui então? Vamos lá. Como ele quer que seja distintos, eu vou ter aqui, ó, veja bem, eu vou ter 8 possibilidades de escolha para esse, 7 para esse, para a dezena, 6 para a centena e 5 para unidade de milhar, para unidade de milhar. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vai dar um total de 1.680. 1.680. Aí ele quer saber, ó, 1.680. Cadê o marca-texto? 1.680 em relação a 4.096, né? Teve aí uma porcentagem de quanto de redução? Vamos ver? Vamos ver, deixa eu pegar uma canetinha vermelha. Pega aí, 1.680 e divide por 4.096. Você vai encontrar, eu já fiz essa continha, você vai encontrar aí, gente, 0,4101. Ou seja, uma porcentagem de 41,01%. Beleza? E eu estou bem na frente, né? Deixa eu sair da frente aqui para vocês verem o cálculo. Olha lá. Vem aqui pro cantinho. Pronto, tá vendo? Então, ó, 1.680 dividido por 4.096, 41,01%. Beleza, beleza? Show de bola? Então, é isso. Vamos ver aqui se eu tenho mais algumas questões para a gente fazer? Olha só. 5 e 6, vem comigo. Olha lá. Fala o seguinte. 5 equipes de vôlei, entre elas a seleção brasileira, participam da fase final de um torneio, em que todos jogam contra todos. Beleza? Uma única vez. Quantos jogos são disputados nessa fase? Beleza? Olha só, gente. Dá pra gente montar aqui um diagrama de árvores. Eu quero que você observe aqui, ó. Vou colocar para vocês. Bem passo a passo. Como são 5 equipes, eu posso ter assim, ó. O time 1 joga com o time 2.
time 1 joga com o time 3, time 1 joga com o time 4 e o time 1 joga com o time 5. Não tem como o time 1 jogar contra o time 1. Não tem como ele fazer um jogo com ele mesmo. Beleza. O time 2, ele vai jogar com o time 3. Vitinho, mas aqui tá o time 2 jogando com o time 1, né? Você não fez time 2 vezes time 1? O que acontece? Ó, as partidas, elas são todos contra todos uma única vez. Não é igual no Brasileirão. No Brasileirão, no futebol, a gente pode ter assim, ó, Fluminense e Flamengo, que é o primeiro jogo, e na segunda rodada lá do Brasileirão, no segundo turno, eu posso ter Flamengo e Fluminense. Então eu posso ter essas duas possibilidades, Fla-Flu, Flu-Fla, né? Então o que acontece? Não é igual no Brasileirão, aqui é partida única. Então se eu contar time 1 vezes time 2, eu não vou contar de novo time 2 vezes time 1, porque senão eu vou estar contando duas vezes, beleza? Então o time 2 vai enfrentar o time 3, o time 2 enfrenta o time 4 e o time 2 enfrenta o time 5. Olha lá, ó, o time 3 vai enfrentar o time 4, porque ele já enfrentou o 1 e o 2, e o time 3 enfrenta o time 5. Certinho? E o time 5, e o time 4, perdão, vai enfrentar o time 5. Tudo bem? Porque o 4 já enfrentou o 1, 2 e o 3, e o 5 já enfrentou todo mundo. Então, ao todo, veja, quantos confrontos deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pô, Vitinho, é fácil fazer com 5 equipes, né? Mas se fosse mais equipes, eu teria uma dor de cabeça para ficar montando esse diagrama. Concordo com você. Se você quiser saber quantos jogos foram disputados, pensa no seguinte, ó. Eu tenho 5 equipes. Número de equipes, 5 equipes. Cada equipe vai fazer quantos jogos? Veja, se eu tenho 5 equipes, cadê? Aí está aparecendo na tela. Se eu tenho 5 equipes, o Brasil, por exemplo, não jogaria contra o Brasil. Ele jogaria com 4 outros adversários. Então, se eu tenho 5 equipes, cada equipe joga com 4 adversários. Então, vou colocar aqui adversários, 4. 5 vezes 4 dá 20 jogos. Mas, para a gente não contar os jogos que são repetidos, afinal de contas é uma partida única, a gente divide isso aqui por 2. Então, 20 dividido por 2, 10 jogos. Beleza? 10 jogos. É isso que vai acontecer. Ah, Vitinho, acho que eu peguei a ideia. Então, isso aqui no vôlei. Lá no Brasileirão, funcionaria assim, né? No Brasileirão. Ó, eu tenho 20 times no Brasileirão. Cada time vai jogar com outras 19 adversários, porque não tem como o time jogar com ele mesmo. Então, 20 vezes 19, 380 jogos. Isso, 380 jogos. Só que aqui não precisa você dividir por 2, porque você vai ter a partida de ida e você vai ter a partida de volta, beleza? E esses 380 jogos vão ser distribuídos em 2 turnos. Então, nós vamos ter 380 jogos, seria 38 rodadas. Nós teríamos 19 rodadas com 190 jogos no primeiro turno e depois mais 190 jogos, que seria as outras 19 rodadas no segundo turno. Então, primeiro turno, segundo turno, totalizando 380 jogos, 38 rodadas. É assim que é no Brasileirão. No Brasileirão você não precisa dividir por 2, porque tem a ida e a volta. Beleza, beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Então é assim que funciona, beleza? Aqui eu deixei um itemzinho 6, só que o que acontece? Como eu já acabei de fazer um exercício com quantidade de algarismos, tá? Eu vou deixar esse item aqui para vocês fazerem, tá? Bora fazer uma outra questãozinha aqui. Placas de veículo. Olha essa daqui, ó. Bem legal essa daqui também. As placas de veículos atuais são formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos. Na verdade, é o contrário, né? É o seguinte. As placas antigas, elas eram 3 letras e 4 números. 4 números. 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, olha essa placa aqui, ó. JJK
4321. Isso aqui era uma placa de um carro antigo. Uma placa antiga, né? 3 letras e eu tenho 4 números. E pode repetição nas placas, certo? Beleza? Tranquilo. E aí ele fala o seguinte, nessas placas antigas, né? Já eu mostro para vocês as placas atuais, as placas Mercosul, tá? Vamos tirar isso aqui. Aí ele pergunta assim, ó. Quantas placas eu consigo formar de modo que os algarismos sejam distintos? Beleza. Para cada letra do alfabeto, né? Na verdade, eu tenho 26 letras no alfabeto. Para cada letra da placa, eu tenho 26 letras, eu posso repetir. Olha aqui essa placa, JJ. Tá vendo que eu repeti o J? De boa. Então, para cada letra dessa, eu tenho 26 possibilidades aqui, 26 nessa e 26 nessa. Ótimo. Agora, os números, ele quer que sejam o quê? Distintos. Certinho? Os números, ele quer que sejam distintos. Os nossos números é do 0 ao 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 10 números, né? De 0 a 9. 10 números. Beleza. Como ele quer que sejam distintos, então vou ter 10 possibilidades de escolha para esse. 9 para esse, porque eu já escolhi um número. 8 para esse, porque eu já escolhi 2 números de 10. E 7 para esse, porque eu já escolhi 3 números ali de 10. Ótimo? Beleza, beleza. Agora é só você multiplicar essa galera toda. Vai dar um número gigantesco, já te aviso logo. Vai dar esse número aqui, ó. 885 83 0 40. Então nós vamos ter ali, ó, 88.583.040 placas, né, na qual eu tenha ali algarismos distintos. Agora olha essa daqui. O que ele quer? Letras e algarismos distintos. Opa! Então, as minhas 3 letras e os meus 4 números sejam distintos. Então, eu vou ter 26 possibilidades de escolha para a primeira letra. Para a segunda letra, não posso repetir a que eu já escolhi. Então, 25. Para a terceira letra, 24 possibilidades de escolha, porque eu já escolhi 2 letras anteriores, certo? É só você não repetir, cara. Tem que ser distintos. Foi. Com isso, os números a mesma coisa. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, né? 10 possibilidades, 9 possibilidades, 8 possibilidades, 7 possibilidades. Multiplicando essa galerinha toda, a gente vai encontrar aí 78.624.000. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Na próxima, olha o que ele fala. Ó, só algarismos pares, distintos e vogais apareçam. Tranquilo. Então, ó, nas letras, ele só quer que apareça vogal. Beleza? Então, algarismos pares e vogais. As vogais, ele não falou nada de ser distinto. Então, a gente pode repetir. Não falou nada. Então, vou ter 5 vogais. 5, 5, 5 para a escolha das letras. Agora, para a escolha dos números, para os nossos 4 números, ele diz que tem que ser algarismos pares distintos. Então, eu posso escolher pares distintos. Eu tenho 0, 2, 4, 6 e 8. Então, vou ter 5 possibilidades de escolha para o primeiro. Vamos supor que você tenha escolhido 4. Não pode escolher o 4 mais. Só vou ter 4 possibilidades de escolha para o segundo, 3 para o terceiro e 2 para o último. Beleza? Tranquilo. Então, 5 possibilidades para as vogais. Para os pares distintos, 5, 4, 3, 2. Multiplicando essa galerinha todinha, nós teríamos aí 15.000 placas. Só com algarismos pares distintos e vogais. Beleza? Show, né? Na D, olha o que ele fala na D. Não aparece a letra J, nem um algarismo maior que 6. Caraca, ele restringiu muito, ó. Para as letras, não pode aparecer o J. Então, das 26 letras do alfabeto, tira o J. Sobra 25. 25, 25. A gente pode repetir qualquer outra letra, menos o J. Poderia ser PPP. Poderia ser KKK. Só que não pode haver o J. Agora, para os algarismos, ele quer que sejam maiores que 6. Então, vai ter que ser... Ele falou distinto? Não, né? Então, não falou distinto. Então, só algarismo maior que 6.
Então, de boa. Quem são os algarismos ali maiores do que 6? Né? Eu teria aí o 7, 8 e o 9. Então, aqui para os números, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, ó, não aparece a letra J, nenhum algarismo. Ah, tá. Não é algarismos maiores que 6, né? E nenhum algarismo maior que 6. Então, peraí. Não pode aparecer maior que 6. Então, eu teria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 e 9 a gente tira. Não pode usar o 7, o 8 e o 9. Beleza? Então, eu tenho aqui quantos números? Ó? 7 números, né? Não falou nada de ser distinto. Então, 7, 7, 7, 7. Fazendo essa continha, encontraríamos 375, 15, 625. Então, teríamos aí 37.515.625. Beleza? E na letra E, para a gente finalizar aqui, só apareçam consoantes quaisquer e algarismos ímpares distintos e em ordem crescente. Caraca, ele colocou a restrição da restrição da restrição. Então, veja bem, ó, para as letras, são 3 letras, né, na nossa placa aqui. Para as letras, só apareçam consoantes. Consoantes quaisquer. Legal, pode repetir. Então, nós temos 26 letras no alfabeto. Tira as 5 vogais, sobram 21 consoantes. Então, para as letras, eu vou ter 21 possibilidades, 21 possibilidades, 21 possibilidades. Fechou. Agora, para os números, o que nós teríamos ali para os números? Nós teríamos o seguinte, ó, ele quer que seja ímpares, distintos e em ordem crescente. Então, para os números aqui, gente, ó, tem que ser tudo ímpar e distinto e em ordem crescente. Como é uma restrição bem específica, dá para a gente listar aqui, ó. Vamos listar. Olha aqui, ímpares distintos em ordem crescente. Quem são eles? 1, 3, 5 e 7. Isso aqui é uma maneira. Ímpar, todos distintos e em ordem crescente. Olha o próximo. 1, 3, 5 e o 9. Né? Ímpares, distintos em ordem crescente. Posso ter esse aqui também, ó. 1, 3, 7, 9. Posso ter 1, 5, 7, 9. E posso ter 3, 5, 7, 9. Então, veja. 1, 2, 3, 4, 5. Eu só vou ter essas 5 possibilidades aqui. De escolher ímpares distintos e em ordem crescente. Então, 21 ao cubo, né? 21 vezes 21 vezes 21 vezes 5, teríamos aí um total de 46.305 maneiras de estar formando essa placa aí. No caso, as placas Mercosul, que são essas placas mais novas, aí é o contrário. Porque as antigas têm 3 letras e 4 números. As novas é 4 letras e 3 números. A quantidade de placas que eu consigo formar é muito maior. 1, 2, 3, 4 letras. Então, seria 26 a quarta. E os números são 3 números. Então, seria 10 números para cada um, né? Para cada algarismo ali eu teria 10 possibilidades de escolha. 10 a terceira. Beleza? Então, isso aqui daria um número, cara, papo de, assim, mais de 400 milhões de possibilidades. 26 a quarta vezes 10 ao cubo, daria um número aí com mais de 400 milhões. Beleza, beleza, beleza? Galera, é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma questão. Eu tenho uma aqui que eu separei para vocês, bem bacana. Só para a gente finalizar o nosso vídeo, que é essa 10, que eu acho ela bem interessante, tá? Então, vem aqui, vou colocar aqui a 10 e quebro para vocês esse vídeo para não ficar muito extenso. Ou melhor, vou fazer o seguinte: a gente finaliza esse bloquinho e aí eu faço os outros itens no outro para não ficar um vídeo muito extenso. Beleza? Então a gente faz uma parte 3 aí só com exercícios. Valeu, galera. Tamo junto.